A gente vai ouvir agora o ex-presidente do PSDB, deputado federal Aécio Neves, sobre o partido dele. Ô, deputado, obrigada. Que bom que deu tudo certo. Bom receber o senhor aqui. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Daniela. Prazer enorme voltar a falar com você e com todos os assinantes da CNN. Deputado, assim, o PSDB, eu acompanho o partido há mais de 10 anos e eu sei que é um partido que gosta de um debate, de uma briga, de uma disputa interna, mas eu nunca vi nada parecido com o que a gente está enxergando agora. Presidente de partido achando que foi gravado, aliados do candidato a presidente dizendo que sim, o presidente do partido foi gravado falando mal dele, um outro nome circulando. O que aconteceu com o PSDB? O partido implodiu, deputado? Daniela, eu espero que não e o meu esforço é para que isso não ocorra. Eu continuo achando o PSDB um partido essencial ao Brasil. Nós estamos vendo aí um crescimento muito vigoroso dos chamados partidos pragmáticos, que vivem na lógica de fundo eleitoral, aumenta a bancada, aumenta fundo eleitoral e amanhã participa de qualquer governo, qualquer que seja ele. E o PSDB, goste ou não, é um partido programático, um partido que tem um projeto de país e nasceu exatamente em torno desse projeto. É um partido que é liberal na economia, preza a responsabilidade fiscal, tem políticas vitoriosas de inclusão social, e é esse partido que nós queremos salvar. E o que eu percebo, Daniela, é que começa a haver um outro movimento dentro do PSDB, e esse movimento é perigoso, e é esse movimento que eu estou, de alguma forma, não digo nem denunciando, mas alertando os companheiros de partido, é para que o PSDB deixe de ter candidato à presidência da República. Isso é um desserviço ao país. O PSDB não pode se movimentar em função de uma candidatura regional, seja ela qual for, por mais relevante que seja, como é a candidatura do governador Rodrigo Garcia. O PSDB tem um projeto de país, nós apresentamos, temos nomes a apresentar, o governador Dória venceu realmente as prévias partidárias, apesar de hoje aqueles que lideram a vitória já não estarem mais no PSDB, tem o nome de Eduardo Leite, mas o que eu percebo, Daniela, nessa minha primeira participação, é que começa a haver um movimento, curiosamente, vindo de aliados de João Dória nas prévias partidárias, para que o PSDB não tenha candidato à presidência da República. E isso, a meu ver, não pode acontecer em benefício do país. Deputado, vamos por partes aqui, porque a fala que o senhor traz ela é bastante forte. O senhor diz, há uma ala do partido que, nesse momento, está trabalhando para que o PSDB não tenha nenhum candidato. Nem Dória, nem Eduardo Leite, nem ninguém. Que ala é essa? O senhor diz, inclusive, gente que ajudou Dória nas prévias. Eu queria localizar isso melhor e queria entender que movimento é esse, quais são os sinais que o senhor vê. Olha, nós temos uma candidatura hoje a governador do estado que é muito bem-vinda, pela qual todos nós torcemos, que é a do Rodrigo Garcia em São Paulo. Todos nós achamos que a sua vitória é a melhor para São Paulo e para a própria democracia, para o próprio país, no jogo aí de equilíbrio de forças. Mas o preço da sua candidatura não pode ser a inviabilização do PSDB no plano nacional. Houve já um movimento claro há menos de um mês atrás, quando o governador João Dória decidiu permanecer no governo do estado. Eu já alertava para isso, foi dito a ele que aquela cadeira não era mais dele, era do governador Rodrigo, era do vice-governador Rodrigo Garcia. Até compreendo que, pela lógica da construção política já feita, aquilo era melhor para São Paulo. Então, João Dória vira candidato à presidência da República e há um movimento claro hoje para que João Dória não seja sequer o candidato desse grupo. Por quê? Porque, da mesma forma que consideravam prejudicial a candidatura de Rodrigo Garcia, a permanência de João Dória no governo do estado, consideram que a sua candidatura à presidência da República também pode ser danosa à eleição ou à candidatura de Rodrigo Garcia. O que eu quero dizer, Daniela, e falo talvez isso pela primeira vez de forma muito clara, João Dória e Eduardo Leite, os dois nomes colocados pelo PSDB até aqui agora, não devem se ver mais como adversários. Eles são postulantes legítimos a liderar um projeto de país. Acredito muito mais na candidatura de Eduardo Leite, pela baixa rejeição, pela capacidade de articulação, de aglutinação que tem e por estar conversando permanentemente com outras forças políticas e da sociedade, fora dos partidos. Mas o João Dória tem uma candidatura que é legítima também.
né, que ele possa se viabilizar. O que eu quero sugerir, Daniela, aqui hoje, né, na sua frente, é que ambos façam um pacto de boa convivência, com critérios claros para definir lá adiante qual será o nosso candidato. E comecem a perceber que a movimentação, enfim, com a qual eles estão deparando e para a qual eles devem estar alertas, é essa, de setores do partido que começam a defender aquela tese de que é melhor não ter candidato, principalmente se o candidato for um candidato com alta rejeição, para que sobre dinheiro para os parlamentares, algo do que até me acusaram no passado. Eu quero dizer aqui que é o contrário. Eu acho que o PSDB deve ter, sim, uma candidatura. E vou além, Daniela, para concluir essa minha participação. O grande gesto, os gestos que ficam na política, que marcam a trajetória das pessoas, são os gestos de desprendimento. E eu acho que o governador João Dória tem hoje a possibilidade de fazer um grande gesto que será reconhecido não pelo PSDB apenas, pelo país. Você não ter condições de viabilizar uma candidatura é algo razoável, normal, não é demérito para ninguém. Eu, em 2010, tinha o apoio de mais da metade dos diretórios do PSDB no Brasil, era governador de Minas, abri mão para apoiar José Serra porque eu não consegui unir o partido. 4 anos depois eu voltei candidato, né, pelo conjunto do PSDB. Eu acho que nesse momento, vendo que falta-lhe apoio agora, mesmo naquele conjunto de parlamentares e de governadores, do governador que o apoiou, o grande gesto que João Dória poderia fazer em benefício do país e da democracia, eu tenho certeza que ele tanto preza, é levantar a mão do governador Eduardo Leite, o candidato mais viável dessa terceira via, a conduzir a sua campanha, apresentar o seu nome a esse conjunto de partidos da terceira via, que eu não tenho dúvida que dentro de pouco tempo nós teríamos uma candidatura viável e aí sim o governador João Dória estaria transformando de alguma forma a sua imagem, que não será feita por novas peças de marketing, por algumas inserções na TV. É hora de pararmos de brincar de terceira via e construir um caminho que seja realmente viável e João Dória tem papel vital nisso. Deputado, deixa eu trazer os meus colegas, o senhor conhece todos eles, para eles participarem dessa conversa. Se você chegou agora, o ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, disse que há um movimento orquestrado dentro da sigla para que o PSDB não tenha candidato nenhum e que isso ocorre à revelia de João Dória e de Eduardo Leite. E mais, ele diz, esses dois personagens precisam entender o que está acontecendo, parar de se verem como adversários, surgir um pacto para que eles cheguem num consenso para garantir que o PSDB possa apresentar um projeto na eleição presidencial. Yuri Pita, seja muito bem-vindo. Boa sorte, porque é daquelas assim. É isso, Dani. Boa tarde, deputado. Obrigado por estar conosco. Então, para a gente organizar como seria o cronograma do que o senhor está apresentando para a gente. João Dória precisaria fazer um ato pessoal de abrir mão do mandato que lhe foi dado pelas prévias, o PSDB colocar o nome de Eduardo Leite para aquele conjunto de partidos que envolvem União Brasil e MDB, e daí sim desses partidos sair o nome de Eduardo Leite. Essa é a tese que o senhor está defendendo. Como fazer isso, dado que o MDB está ali com Simone Tebet, inclusive correligionários do senhor têm dito que Simone Tebet poderia sim ser uma boa candidata à presidência da República, e com União Brasil. Como levar Eduardo Leite depois de fazer todo esse processo interno dentro do PSDB? Olha, em primeiro lugar, o que eu tenho defendido, Yuri, é que os dois ex-governadores, Eduardo Leite e João Dória, façam um pacto de boa convivência. Passe a se considerar intérprete de sentimentos ainda difusos dentro do PSDB e parem de se tratar como adversários. Nem o Eduardo é o principal adversário de João Dória e tampouco o João Dória é o principal adversário hoje de Eduardo Leite. E a partir daí, eu acho que deve ser dado a eles algum tempo para poderem construir ainda as suas candidaturas. Eu repito o que eu disse. Vejo dificuldades maiores para João Dória, que além da alta rejeição, e vou ser muito franco aqui, né, dizem aí que eu tenho uma animosidade grande com o governador João Dória, para mim ser superado. Ele, inclusive, depois da minha absolvição naquelas acusações infames que eu respondi, me mandou, através do presidente do partido, Paulo Biac, do partido em Minas Gerais, uma mensagem dizendo que na democracia é a justiça que dá a última palavra. Eu considerei quase que um gesto de desagravo naquele momento. Acho que ele tem um papel importante nesse processo, mas ele terá uma dificuldade muito grande de ser o candidato desse conjunto de partidos pela sua alta rejeição. Yuri, que eu acho até que é exagerada.
Me pergunto, mas por que ele tem essa rejeição? Eu não sei. E não acho que as peças novas de marketing que vão ser veiculadas aí semana que vem vão mudar isso. Mas esse gesto de compreender que dessa vez não foi possível construir uma ampla aliança e que sozinho ninguém vai a lugar nenhum, esse gesto que ele eventualmente poderia fazer um pouco mais à frente, eu acho que essa data de 18 de maio também não é nada improrrogável, não acho que isso seja, enfim, algo definitivo. Acho sim que um pouco mais adiante, ele compreendendo que o nome de Eduardo passa melhor por esse conjunto de partidos, se ele liderar isso, ele vira credor da democracia e daqueles que querem uma outra alternativa ao centro. Se ele vai ter disposição, capacidade, grandeza para isso, o tempo vai dizer. Mas eu não descarto essa possibilidade. O que me preocupa, Yuri, para concluir, é que hoje eu vi uma declaração de uma pessoa que eu estimo muito, uma ontem e outra hoje, vou fazer aqui referência a ela, talvez um dos mais educados homens públicos que eu conheço, que é o presidente do MDB, Baleia Rossi. Sempre muito ponderado, muito equilibrado. Mas ele deu duas declarações ontem e hoje para o colunista Azedo, que me chamaram a atenção. Ele dizendo de forma muito taxativa, olha, o único candidato do PSDB é João Dória, né? Sabendo que existem essas indagações nossas mesmo internamente sobre qual é o melhor caminho. Eu não tenho mais idade para deixar de ler as entrelinhas, né, das declarações. Se eu acreditasse que ele está dando essa declaração para considerar o nome de João Dória como uma alternativa para o MDB, ok, mais do que legítimo. Mas o que me parece é que simplesmente isso significa dizer que o único candidato do PSDB é o candidato que o MDB não pode aceitar. Eu não cometeria aqui a indiscrição de perguntar ao meu querido amigo Baleia Rossi quantos % do PMDB ele levaria, por exemplo, para apoiar uma candidatura de João Dória ou do Bivar, porque é muito difícil, com toda a sua liderança, é muito difícil que isso ocorra. Então, o que eu vejo é a terceira via, veja se você vai entender o meu raciocínio, de alguma forma se construindo como um substrato do interesse da candidatura do PSDB em São Paulo. Porque a lógica que se tem hoje, nesses partidos, é afastar o nome de João Dória, porque pode ser danosa a sua candidatura presidencial, a candidatura de Rodrigo. Então, busca-se uma forma de afastar o governador João Dória. Não se tem coragem, infelizmente, o presidente Bruno Araújo hoje atua muito mais como um advogado dos interesses de Rodrigo Garcia do que como presidente nacional do PSDB. Tenho por ele enorme estima pessoal, fiz ele ministro de Estado no governo Temer como presidente do partido, nos representando, mas infelizmente vem faltando ao partido uma liderança nacional que coloca o interesse dos outros 26 estados na balança, na hora da tomada de decisões. Então, da mesma forma em que foi tomada uma decisão de garantir que Rodrigo Garcia assumisse o governo de São Paulo, não fosse dada a João Dória a possibilidade, como ele queria, de ficar, agora esse mesmo movimento ocorre para afastar os dois nomes do PSDB. E isso não é compreensível. Isso significa transformar o partido, Yuri, o nosso partido, de tanta história e ainda de algum futuro, num partido como os outros, que vai se contentar em ter verbas do fundo eleitoral, onde cada um em cada estado vai apoiar o seu candidato, um vai com o Bolsonaro, outro vai com Lula. E o dia seguinte, não vamos existir como presença política, como partido influente nas decisões nacionais, o que é péssimo para o Brasil. É contra isso que eu estou e outros companheiros também me levantando. Deputado, para ficar claro aqui, porque o senhor sugere que há, inclusive, uma espécie de encontro das águas de diversos partidos dessa autoproclamada terceira via para tentar manter o que seria a joia da coroa do PSDB, que é o governo de São Paulo, né? O PSDB que está há décadas na mão, o governo de São Paulo que está há décadas na mão do PSDB e que hoje tem um consórcio. O MDB comanda a prefeitura, eu também não tenho mais idade para não ler nas entrelinhas, então vamos juntos. O MDB tem a prefeitura de São Paulo e o PSDB hoje com Garcia tem o governo do estado. Esse consórcio mantém aí o maior colégio eleitoral nas mãos deles. E o senhor vê aí uma tentativa, pelo que percebo, desses partidos de solapar qualquer candidatura do PSDB à presidência para centralizar os esforços aqui em manter esse capital paulista. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: no limite, Dória não fazendo qualquer gesto, qualquer trégua, para defender a tese de que seria danoso o partido não apresentar qualquer plano para o Brasil, o senhor apoia a candidatura Dória? O senhor faz um gesto mais incisivo nessa direção?
Vou te falar sem entrelinhas, Daniela. Acredito que a candidatura de Eduardo Leite é que melhor agrega essas forças, porque ele traz consigo também uma presença na sua campanha, ou traria na sua campanha, de forças da sociedade com as quais ele vem dialogando, uma agenda nova, um governo com muitas realizações. Mas, se a movimentação leal, correta entre ambos, legítima, não conduzir para a candidatura de Eduardo Leite, não se surpreenda de ver a mim e ao próprio governador Eduardo Leite apoiando sim a candidatura de João Dória. Se ela se tornar intérprete desse sentimento da terceira via, desse sentimento mediano da sociedade brasileira. Repito, ele tem dificuldades, essas dificuldades não são um demérito pessoal para ele, né? Ele tem méritos, tem virtudes, mas terá talvez, oportunidade de demonstrar a maior das virtudes que se cobra dos homens públicos: generosidade, desprendimento. Se ele perceber que a sua candidatura tem menos viabilidade do que a candidatura do seu companheiro de partido, ao invés de ver as duas se inviabilizando, ele deve conduzir a outra. Esse é o grande gesto que se espera dos grandes líderes, como o PSDB teve aí mesmo em São Paulo no passado, como Mário Covas, como Montoro, como Fernando Henrique, José Serra e tantos outros. Mas eu não descarto. O que eu quero alertar é que nós não podemos construir uma terceira via de brinquedo, uma terceira via de conta para atender exclusivamente aos interesses da candidatura de Rodrigo Garcia. Eu sou amigo do Rodrigo Garcia, não tenho intimidade maior com ele, mas sou amigo, acho que é um homem de bem, é um político muito articulado, né? Ele foi muito bem recebido no PSDB recentemente, mas ele não recebeu para si o PSDB, sobretudo o PSDB nacional. E a sua candidatura, Daniela, que todos nós prezamos, e vou repetir, é a melhor, a meu ver, modestamente aqui à distância, para São Paulo, não pode se transformar no cavalo de Troia do PSDB, a inviabilizar o nosso projeto de país, ao nos transformar num partido nanico no plano nacional. Então, o meu sentimento é de que ainda tem espaço para essa terceira via, mas é hora de mais desprendimento, é hora de mais generosidade e, por que não, coragem para fazer gestos como esse que eu sugiro aqui. Sensacional. Deputado, muitíssimo obrigada. A gente está aqui sempre acompanhando de muito perto. Obrigada pela confiança, pela entrevista e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço para você e para todos os assinantes.